No dia 9 de junho de 2006, a Alemanha deu o pontapé inicial para mais uma Copa do Mundo, reunindo 32 seleções em busca do título mais cobiçado do futebol. E se tinha uma favorita antes da bola rolar, era o Brasil. A seleção canarinha chegaria com um time recheado de estrelas e seu quarteto mágico, como Ronaldinho Gaúcho em seu auge, Kaká, Ronaldo e Adriano. A expectativa era de espetáculo e, claro, do tão sonhado hexacampeonato. Mas o que veio mesmo foi uma grande decepção. Ao mesmo tempo que o Brasil ficou pelo caminho sem mostrar o futebol que todos esperavam dos galácticos, quem brilhou foi a Itália. Sem muito alarde antes do torneio, os italianos foram crescendo jogo a jogo, eliminando grandes adversários e, numa final eletrizante contra a França, aquela da famosa cabeçada do Zidane, levantaram a taça pela quarta vez. Uma surpresa para muitos, mas merecida para quem acompanhou a campanha da Azzurra. Enquanto a seleção da Itália surpreendia o mundo na Alemanha, os bastidores do campeonato italiano estavam em chamas por conta de um dos maiores escândalos envolvendo alguns dos maiores clubes do país, como a Juventus, a Lazio, a Fiorentina, Regina e a Arezzo. Investigações revelaram um esquema de manipulação de resultados e uma influência na escolha de árbitros para favorecer determinadas equipes durante o campeonato italiano. Além disso, 2006 foi um ano daqueles. Não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Enquanto o mundo inteiro parava para assistir a Copa do Mundo na Alemanha, muita coisa importante estava acontecendo em paralelo. Aqui no Brasil, por exemplo, foi sancionada a Lei Maria da Penha, um marco no combate à violência contra a mulher. E no cenário político, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente do Brasil, enquanto nos Estados Unidos, imigrantes latino-americanos mostravam sua força com o evento Um Dia Sem Imigrantes. No cenário esportivo, 2006 também ficou marcado com o ano mágico do Clube Gaúcho Internacional, que conquistou o título da Libertadores da América e, posteriormente, o título do Mundial de Clubes, um feito histórico para o futebol brasileiro. Mas o nosso foco hoje é a Copa do Mundo de 2006, um torneio cercado de grandes expectativas, recheado de craques, marcado pela frustração da seleção brasileira e pela surpreendente trajetória da Itália rumo ao tetracampeonato. Vamos revisitar esse capítulo inesquecível da história do futebol. Eu sou Maria Júlia Braga, estou na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio de Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Paolo De Muro, que é doutor em semiótica pela Universidade de Bolonha, na Itália, e em semiótica e linguística geral pela Universidade de São Paulo. É professor do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do Centro de Pesquisas Sociossemióticas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Além disso, um de seus projetos de pesquisa foi sobre futebol, mídia e política no Brasil contemporâneo, e dentre suas produções selecionamos o artigo Futebol Brasileiro, o Estilo, o Jogo, a História. E aí, Paolo, tudo certo? Seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, Júlia e Maria Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. A Alemanha passou boa parte do século XX tentando lidar com os traumas de guerra, a culpa pelo nazismo e a divisão do país e a difícil reunificação. Mesmo depois da queda do Muro de Berlim, essa carga simbólica ainda era muito presente, tanto interna quanto externamente. Mas em 2006, durante a Copa, algo mudou. Pela primeira vez em décadas, os alemães saíram às ruas com bandeiras, cantaram um hino e o país se mostrou ao mundo de forma mais leve e acolhedora. Foi o chamado Verão do Conto de Fadas, sendo um marco na mudança da autoimagem alemã. Paulo, como você analisa esse processo de ressignificação da identidade nacional? Até que ponto o futebol, neste caso a Copa do Mundo, permitiu ao país recontar sua própria história e talvez até aliviar o peso do passado? Eu acho que foi fundamental, né? Como sabemos, e como vocês discutem muito bem no podcast, as Copas do Mundo são momentos cruciais da redefinição, da definição e da redefinição, né? Conforme o período histórico e os processos históricos pelos quais uma nação passa, né? Que a nação atravessa, de repensamento, né? De reconstrução, como eu disse, dessas identidades nacionais, né? Da imagem da própria nação, do povo. E acho que, como vocês disseram muito bem, a Alemanha, naquele momento, né? Estava, enfim, já vinha, assim, há alguns anos, né? Por esse processo de reconstrução, né? É, logo após da queda do Muro de Berlim, né? A Alemanha, em 90,
ganha a Copa da Itália, né? Esse daqui é também um marco muito importante, né, desse processo de reconstrução da identidade alemã contemporânea, digamos assim, pós-Guerra Fria, né? É, mas naquele momento, em 2006, né, há uma, há uma tentativa e uma oportunidade, né, pelo fato do Mundial se jogar na Alemanha, de, enfim, de, como dizer, socialização dessa nova projeção da imagem da Alemanha moderna pós-Guerra Fria, como eu estava dizendo, né? É, eu acho que de fato foi fundamental, né? Como vocês disseram, né? Surgiram apelidos, né? É, foi um momento de grande festa, né? E pelo próprio fato da Alemanha ter chegado na semifinal, né? Enfim, bastante para frente, e ter essa expectativa, inclusive, de ganhar o Mundial, né? Porque o time era bom, né? E se tinha essa ideia, né? Essa expectativa, até por parte das pessoas, do povo mesmo alemão, isso foi fundamental no sentido de uma, enfim, quase de chancela de um processo de reconstrução de uma imagem, né? De um povo unido, de um povo que não é apenas, enfim, que não carrega apenas as memórias do nazismo ou do conflito entre nazismo e comunismo, mas de um povo, digamos, enfim, parte de uma nação, parte de uma Europa, enfim, enquanto projeto coletivo, que não apenas, enfim, duro, não, mas também alegre, né? Tentando quebrar um pouco os estereótipos que ainda circulavam na esfera pública e mediática sobre a Alemanha, né? Sobre o povo alemão. Acho que um bom começo pode ser por aqui. Entrando agora no assunto seleção brasileira, essa que chega à Copa de 2006 cercada por uma aura de invencibilidade, foi tratada pela mídia global quase como uma campeã antecipada, principalmente pela constelação de craques escalados e sendo a atual campeã na época. Esse favoritismo não vinha só da força técnica, mas de uma imagem construída ao longo dos anos, ou seja, o Brasil como um país de futebol arte, a genialidade natural e o peso da camisa. Paulo, como que você analisa esse simbolismo presente no discurso do Brasil campeão antes mesmo do torneio começar? E de que forma essa narrativa construída e alimentada principalmente pela mídia pode vir a influenciar no desempenho de uma seleção? Olha, a pergunta é ótima e cada Copa, toda Copa, talvez hoje um pouco menos, né? Porque as expectativas com relação à seleção brasileira já diminuíram, né? Mas em 2006 com certeza ainda era muito forte, né? Tem sempre essa projeção, né? De um certo desempenho, né? Da seleção brasileira ligado pelo menos naquela época era assim, né? Agora talvez um pouco menos, podemos discutir sobre isso, a um determinado estilo de jogar futebol, que, como vocês lembraram, era encarnado pelo Ronaldinho, enfim, ou por outros, enfim, tinha o quadrado mágico, né, se bem lembro, naquela Copa, né, que era, digamos, a imagem principal dessa força e dessa quase invencibilidade, né, do estilo brasileiro de jogar futebol, depois da Copa de 2002, que o Brasil ganha, claramente, né? E isso, claro, gerou essa projeção, como eu estava dizendo, né? E a mídia insistindo muito, enfim, enfim, o processo de construção midiática da identidade brasileira via futebol, enfim, é de longa data, né? A gente, nas pesquisas, data pelo menos assim, a partir dos anos 30, né? Assim, com a obra de Gilberto Freire, enfim, e memórias que chegam até os dias de hoje, com certeza até 2006, né? Então, há toda uma identidade, toda uma representação midiática de um estilo e de uma certa invencibilidade, somos os mais fortes porque dançamos com a bola e ninguém seria capaz de nos vencer, né? Que, de alguma maneira, molda o desempenho e a maneira como os jogadores entram em campo, o que eles vão fazer, quanto eles estão seguros ou não seguros de si, né? Mas, olha, eu vou responder enquanto semioticista a essa pergunta. Uma coisa que a gente sempre comenta dentro dos estudos semióticos e que a gente sempre
evidencia é o poder das narrações, o poder das histórias, né? Hoje se diria narrativas, o poder dos discursos, de modo geral, assim, utilizando um termo mais técnico ainda, na, na percepção da realidade e na maneira como as pessoas agem dentro de sua realidade, percebem as suas realidades e agem em seu dia a dia, seus ambientes de trabalho, em seus, enfim, grupos de amigos, famílias ou no debate público, né? Isso, enfim, vale também pelo futebol. Quando você tem certos discursos que são proeminentes dentro do espaço midiático e no debate público, na esfera do debate público, que dizem que os jogadores brasileiros jogam de uma determinada forma porque tem isso no sangue, que o estilo brasileiro de jogar futebol é uma dança que não tem nada a ver e é muito melhor do que o estilo europeu, entre aspas, de jogar futebol. Enfim, você carrega essa memória no seu próprio corpo. Você tenta, quem mais, quem menos, né, jogar à altura dessas expectativas e como dizer, ter uma atitude quase corpórea, né, que responda a esse imaginário, né? É isso, por que que muitas vezes, enfim, jogadores brasileiros dançam passos de samba para comemorar um gol, né? Ou coisas desse tipo, porque tem essa imagem, né, das relações entre as práticas corporais, né, da cultura brasileira, como o samba, como a capoeira, como, enfim, o próprio jogo de cintura é um termo que resume muito bem isso, né? Então, eu acho que tem essa expectativa, né, de estar à altura do imaginário coletivo, do que acontece no imaginário coletivo, que talvez sabe, o Ronaldinho Gaúcho talvez seja o maior emblema, estava presente jogando naquela Copa, né? Várias propagandas dele com a Nike eram sobre isso, né? Aquele brasileiro que samba enquanto joga e vice-versa, né? E que então tem que jogar dessa forma, né? Que se não jogar dessa forma não corresponde à própria imagem, né? Que o povo espera dele, que se construiu, né? Em torno dele. É claro que isso é um modo de desempenho também, porque se você joga tentando, digamos, satisfazer essas expectativas, né? Não necessariamente você está assim, preocupado em ter, digamos, enfim, um desempenho eficaz, ou no sentido do resultado stricto sensu do jogo, mas também do que é a sua imagem, né? Essa imagem que tem que corresponder a esse mito do que é o jogo e o estilo brasileiro de jogar futebol. Agora faremos uma breve pausa, pois aqui no Passes em Passes é hora de relembrar uma história marcante ou descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia, no quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e fatos interessantes sobre grandes clubes ou atletas ou até mesmo momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar em português. Então, deixa eu te contar sobre uma curiosidade bem interessante sobre a Copa do Mundo de 2006. Essa edição entrou para a história como a que teve maior número de expulsões já registrados até hoje. Foram nada menos que 28 cartões vermelhos ao longo do torneio. As partidas foram bastante acirradas e, em alguns casos, marcadas por tensões e polêmicas. Mas o que realmente chamou a atenção foi um jogo específico: Portugal e Holanda pelas oitavas de final. Essa partida foi tão intensa que ficou conhecida como a Batalha de Nuremberg. E não é para menos, o árbitro aplicou 4 cartões vermelhos e simplesmente 16 cartões amarelos. No fim das contas, Portugal levou a melhor, venceu a partida por 1-0 e seguiu para as quartas de final. A final da Copa do Mundo de 2006, entre Itália e França, foi cercada de expectativa devido à intensa rivalidade entre as seleções. A Itália, com um elenco estrelado que incluía Buffon, Pirlo, Del Piero e também o Francesco Totti, que quase ficou de fora daquela Copa por conta de uma lesão e se recuperou a tempo de jogar. Então, eles haviam superado a Austrália, Ucrânia e a anfitriã a Alemanha até chegar àquela decisão. Do outro lado, a França, liderada por nomes como Zidane, Ribéry, Thierry Henry e Barthez, eliminou a Espanha, o próprio Brasil e Portugal. A partida ficou marcada também por um dos episódios mais emblemáticos da história do futebol: a cabeçada de Zidane em Materazzi durante a prorrogação, após ser fortemente provocado pelo zagueiro. O árbitro principal não viu o lance, mas após a orientação do quarto árbitro, decidiu expulsar Zidane. Zinedine Zidane, filho de imigrantes argelinos e nascido em Marsella,
estava se despedindo dos gramados naquela final. Campeão mundial em 98 e um dos maiores camisas 10 da história, tem seu nome marcado como o melhor jogador do torneio mesmo com a expulsão. E ficou a imagem, o jogador caminhando sozinho, em silêncio, passando ao lado da taça que não levantaria. Uma cena que mistura a glória e a queda. Quase 2 décadas depois, ele pode estar prestes a voltar para a seleção francesa, desta vez como técnico, com o nome ganhando força para o pós-Copa de 2026. Paulo, esse episódio é uma das imagens mais fortes da história das Copas. E é curioso pensar que a Itália, que sempre foi vista como uma seleção defensiva, vence em um jogo marcado não pelo futebol somente, mas por um momento de desequilíbrio. Para você, por que essa imagem marcou tanto? O que ela diz sobre o atleta como uma forma de comunicação que vai muito além da bola? Olha, de fato, não tem como falar da Copa de 2006 sem lembrar da cabeçada, né? É um dos gestos mais emblemáticos da história do futebol recente. Tem tantas coisas envolvidas, né, naquele gesto, né? Até difícil enfim, escolher, né, algum caminho entre os tantos possíveis, mas vamos lá, né? Vamos tentar identificar alguns trajetos aqui para gente percorrer. Bem, em primeiro lugar, tentando, enfim, pensar no gesto e também naquela disputa entre Itália e França, numa chave semiótico-cultural, né? A gente precisa retomar algo importante que vocês discutiram aqui, que é, a diferença cultural entre as duas seleções, né? Em termos de componentes mesmo, assim, dos jogadores que compunham aquelas duas equipes, né? E o que elas significavam, né? Por um lado, uma França extremamente multicultural, né? Que já se abria para um conceito de quase de, como posso dizer, pluralidade, né? Pluralidade de uma nação plural, diversa, enfim, com todos os conflitos mesmo que existiam e que ainda continuam existindo na França, mas a seleção sempre foi, né, nesse contexto, no contexto francês, um dos, enfim, dos lugares, uma das lentes, né, que mostravam como era possível a convivência entre culturas diversas, né, num país, né? Por outro lado, a Itália, digamos, mais clássica, né? Ainda, enfim, não estou nem falando das questões mesmo do jogo, enfim, o estilo defensivo, com certeza, né? Mas que representa uma nação, como dizer, entre aspas, mais com um conceito de raça quase mais puro. Por que eu estou dizendo isso? Né? Isso é extremamente problemático, claramente, né? Estou dizendo isso porque aquela cabeçada do Zidane e do Materazzi se joga muito nesse sentido, né? Porque, enfim, sabemos que Materazzi insultou, enfim, fez comentários sobre a mãe, mulher, enfim, sei lá, quem mais, irmã do Zidane, mas como você lembra, o Zidane tem origem algerina, e esse comentário, né, não pode ser extraído como tem sido feito, eu sempre insisto nessa leitura, de uma leitura racista, tá? Enfim, até porque, enfim, a gente sabia que certos jogadores sabe, né, que certos jogadores, apesar de não emergir tanto, né, mas certos jogadores daquela seleção, Buffon, entre outros, do italiano, tinham simpatia, né, para a extrema-direita, para posições políticas de direita à extrema-direita. Inclusive, certas, como posso dizer, reminiscências ou certas, enfim, apelos, né, umas certas simpatias, como eu estava dizendo, para o fascismo histórico, né, mussoliniano mesmo, do fascismo histórico italiano, né. Eh, Isso não foi muito discutido, mas está presente naquele gesto, ou seja, aquele gesto é uma reação, enfim, a gente pode dizer se é consciente, inconsciente, enfim, não nos interessa. O que nos interessa é tentar entender os sentidos que estão envolvidos naquela cabeçada. Eu acho que a leitura em chave de resposta a uma provocação racista é muito importante. Eu acho que não tem sido muito destacada, assim, de modo geral, pela mídia, e nem na época, nem depois, enfim, porque é algo que está por baixo,
que não está muito explícito naquele diálogo, na cabeçada enquanto resposta a essas provocações linguísticas, claro, né? Mas que está ali e é importante, né? Então é uma luta entre, enfim, o que Jesus dá é, olha, isso enfim, não tá bom, né? Eu estou te respondendo também nesse sentido, não é só uma provocação pessoal. Os sentidos que estão em volta, enfim, tangenciam, eles tratam também dessas questões de uma maneira menos explícita e cabe a nós, analistas, principalmente quem trabalha com discurso, semiótica, com sentidos culturalmente sedimentados, trazê-los à tona, né? É, me parece que essa, enfim, é uma leitura é uma leitura bastante importante, né, nesse sentido. É claro, enfim, enfim, a própria provocação do Materazzi foi feita no sentido de gerar esse tipo de resposta, e é curioso, outro caminho de leitura, outro trajeto que a gente pode percorrer, o que seguiu a cabeçada em termos de narrativas, né, de histórias que foram sendo contadas depois. Materazzi se tornou um herói na Itália, por essa provocação, no fundo, racista também, que, enfim, que explicita essa luta entre uma seleção, né? A seleção na Itália, principalmente naquela época, depois também, mais tarde, enfim, fim de 2000, 2010, etc., quando o Balotelli começa também a jogar, é muito ainda esse lugar de reafirmação da pureza da identidade italiana, né? O Balotelli sofreu, o único jogador negro, assim, mais forte, que teve tanta projeção, enfim, no cenário internacional, sofreu muitíssimo coros de torcidas, assim, na Inter, nas equipes onde ele jogou na Itália, mesmo na seleção italiana, tinha um coro que era direcionado a ele especificamente, mas que é emblemático de como essa seleção italiana se tornou nesse período também um dos emblemas de uma suposta pureza da Itália, da raça italiana, que não existe claramente, mas que era assim, não existem italianos negros, e isso era direcionado para Balotelli toda hora, né? E Materazzi entra nesse contexto pouco antes, mas entra nesse contexto, faz parte desse contexto, porque é assim como Buffon, o italiano branco, né, que se reafirma com essa, digamos, espécie de sagacia. E aqui, sagacia, esse jeitinho assim de tentar enganar o outro. E aqui tem terceiro trajeto que seria importante percorrer, de leitura daquele gesto, de interpretação daquele gesto no sentido mais culturológico, que é, mais uma vez, Materazzi reafirma um estereótipo da cultura italiana, melhor, do caráter da nação italiana, do caráter nacional italiano mesmo, é um pouco como a malandragem, o jeitinho brasileiro aqui, mas um pouquinho diferente, enfim, em certos aspectos, tanto estéticos quanto éticos, digamos assim, que é aquele do italiano que afinal consegue enganar o seu adversário, né? Principalmente quando esse adversário é o francês, o alemão, né? É um pouco como as piadas, enfim, aqui no Brasil tem aquelas piadas de portugueses, né? Assim, onde o português é mais ou menos menos inteligente, para usar um eufemismo, né? Do brasileiro. Enfim, na Itália se contam muitas piadas sobre enfim, existe, né? Olha, tem um italiano, um francês e um alemão. É claro que o italiano nessas piadas é sempre o mais espertinho, mais sagaz, o mais astuto, né? Aquele que consegue sempre se safar, né? Com alguma esperteza, né? Com algum estratagema, né? Alguma armadilha que ele tece, né? E o outro cai porque é burro, né? Então, tem toda aquele gesto aquela provocação do Materazzi e a resposta do Zidane reafirmam principalmente na Itália, claro, na Itália, essa ideia do italiano enfim, que dá um jeitinho, que é meio malandro, da malandragem mesmo à italiana, nesse caso uma malandragem negativa, né, porque tem uma provocação envolvida, insultos, etc., coisa desse tipo, inclusive, como eu já disse, de caráter ético-cultural, que mostra, olha, como nós somos mais espertos, como o povo italiano é muito mais esperto, e os franceses, no fundo, são, assim, metidos e burros e caíram nas nossas provocações, e nós ganhamos a Copa por causa disso, né? Então,
tem essa chave de leitura que é muito importante, que reafirma esses estereótipos, né? Da italianidade malandra, né? É isso, né? Eu trabalhei muito num livro que eu publiquei que chama Essere in Gioco, que só publiquei na Itália, não tem em português, que faz uma comparação entre os dois estilos de jogar futebol entre italiano e brasileiro, mas na verdade o que me interessava não eram os estilos, mas como esses estilos foram sendo utilizados no discurso público, em diversas áreas do discurso público, para reafirmar, construir, corroborar, reafirmar, reconfigurar, em alguns casos, estereótipos do caráter nacional. Entre eles, a malandragem, que existe nos dois países, tem algumas diferenças, né? E que, no fundo, trata das mesmas atitudes. Tanto o povo italiano quanto aquele brasileiro, no futebol e na vida, é aquele que sabe se virar, enfim, às vezes de uma maneira eticamente ou moralmente correta, às vezes não, um pouco como acontece na malandragem, né? E é isso. Então são três chaves de leitura que a gente pode dar aqui. Ao assistirmos ao vídeo oficial da FIFA sobre a Copa do Mundo de 2006, chama a atenção a forma como a seleção brasileira é representada. O vídeo começa com um recorte de uma torcedora brasileira e logo em seguida o foco se direciona ao seu corpo, especificamente na parte de trás do seu biquíni com a bandeira do Brasil. A escolha estética e a narrativa sugerem uma objetificação do corpo da mulher, misturando futebol, corpo e nação de maneira estereotipada. Essa representação parece reforçar uma visão sexualizada do Brasil, se encaixando em uma lógica midiática que associa o país não apenas pelo talento futebolístico, mas também à festa, ao corpo e ao desejo. Paulo, seria importante para a gente ouvir a sua leitura sobre como essas imagens contribuem para a construção de uma identidade nacional nos meios midiáticos esportivos. Como que você interpreta essa recorrente associação entre o futebol brasileiro e a sensualização do corpo, e especialmente o corpo feminino, em produções midiáticas como esse próprio vídeo da FIFA? Que impactos que isso pode ter na construção simbólica do Brasil no imaginário global? Esse poderia ser, enfim, um entre tantos exemplos, né? Assim, é um vídeo que repercute outros vídeos. Eu, em minhas pesquisas, analisei peças publicitárias muito parecidas, enfim, que insistiam na sexualização do corpo feminino, na objetificação do corpo feminino, fazendo ganchos e paralelos com o futebol que tem, digamos, como fio condutor um enaltecimento de uma certa ideia de corporalidade brasileira, né? Que a gente comentou antes, né? Quando disse, enfim, quando falei a respeito, né, das práticas corporais da cultura brasileira, do samba, da capoeira, do jogo de cintura, né? Enfim, ah, e de tantas outras que a gente poderia mencionar aqui, né? O que me parece interessante ali destacar enfim, que de fato muitas vezes isso acontece, principalmente nas propagandas de bebida, né? Mulheres eram utilizadas, né? Brahma, etc., que sempre foi um grande patrocinador, né, do futebol, da seleção até, ou que usou, enfim, que se serviu, mesmo não patrocinando diretamente desse tipo de discurso, mas tantas outras marcas também que, que construíam, né, esse imaginário, que reforçavam esse imaginário. É, o que eu queria acrescentar, enfim, concordo plenamente com tudo que vocês disseram, com o que emerge na pergunta de vocês, que já tem uma resposta incluída, né, que já tem uma resposta ali, e uma resposta extremamente correta do ponto de vista, enfim, da análise, diria até semiótica dessas propagandas do vídeo que vocês citaram, né, mas é que muitas vezes o futebol e o discurso futebol serviu como pretexto para uma objetificação do corpo da mulher, mas também e principalmente da mulher afro-brasileira e dos afro-brasileiros de modo geral, das pessoas negras, né? Isso acho que é enfim, algo a se destacar. Porque todo esse discurso sobre jogo de cintura, né, maleabilidade do corpo, claro, né? Muitas vezes os jogadores da seleção que mais representavam essa ideia no imaginário coletivo serem negros, assim, mas, como dizer, é central, enfim, não são muitas vezes, os corpos que mais são objetificados não são meramente os corpos, enfim,
não são corpos genéricos também, muitas vezes são corpos de pessoas negras, né? Que são reduzidos a essas competências, que são reduzidos a esse saber fazer corpóreo, né? Como se fossem apenas corpo. Isso mesmo quando, no caso, por exemplo, do vídeo que vocês citaram, ali é uma objetificação muito mais explícita e imediata. Mas mesmo quando quando a referência ao corpo brasileiro é positiva, nesses vídeos de propaganda, quando se dá essa junção com o futebol, há uma redução do ser do povo negro do Brasil às suas competências corpóreas, como se eles fossem só corpos, né? Não soubessem fazer nada mais do que dançar, jogar bem bola ou coisa desse tipo, né? Ou seja, isso é, enfim, algo a se destacar, a se reafirmar e a ser trazido dentro do campo da análise, principalmente nesse momento histórico. Né? Acho que mesmo os estudos sobre futebol deveriam fazer essa revisão um pouco, mesmo quando ela é implícita, sabe? Mesmo nesse vídeo que você falou, não é tão explícita, mas está falando disso. Então a nós cabe também traçar esses paralelos ali, né? E, e é isso, né? Afinal, estereótipo reduz, né? Então reduz o espírito de uma nação, né? Somos todos assim. E quem sofre mais nessas reduções são os grupos sociais minorizados. Veja, não estou usando o termo minoria, são os que no discurso são minorizados. Mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, etc, etc. Eu acho que isso é muito importante a se trazer à tona novamente. Enfim. Agora é hora do quadro Leme Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passos em Passos, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Paulo, você teria alguma indicação para os nossos ouvintes sobre esse tema que nós falamos hoje? Tá bom. Não, bom, vamos lá, tem tanta coisa, né? Mas eu posso recomendar livros italianos também, não necessariamente brasileiros, porque eu não sei se são traduzidos no Brasil. Mas tem um autor que eu estudei muito quando escrevi o livro, que é um dos jornalistas, é uma espécie de Nelson Rodrigues, Mário Filho, enfim, na Itália, que começa a escrever desde a década de 60, assim, se torna mais famoso mais ou menos na 70, 80, que é Gianni Brera. Gianni Brera foi essa figura fundamental do jornalismo futebolístico esportivo e futebolístico italiano, ele escreveu principalmente sobre atlética e futebol, e você, por que eu tô lembrando? Tem vários livros deles, enfim, não vou citar um livro específico, porque ele, na verdade, era um jornalista, então tem vários livros de crônica, enfim, coloque um nome no Google e vão aparecer vários títulos, enfim, mas eu prefiro recomendar o autor, porque de repente aparece alguma coisa traduzida aqui no Brasil e não tem exatamente o mesmo título do livro que tem na Itália. Mas por que eu estou lembrando do Gianni Brera? Porque a ele se deve a denominação do catenaccio. Eu não sei se vocês falaram que é é como, enfim, o especular de futebol arte, né? É o termo que define o estilo defensivo italiano, que é a retranca. Catenaccio literalmente significa corrente, aquelas correntes assim que se usa para prender uma bicicleta ou para prender um portão, né, que tem um cadeado, você põe um cadeado. É isso. É essa imagem que ele usa e ele defendia a necessidade da Itália optar por um estilo defensivo, da seleção italiana optar por um estilo defensivo, porque ele achava que os italianos literalmente eram uma raça inferior que eram que não conseguiriam competir corpo a corpo com os alemães, com os ingleses, que eram fisicamente mais fortes. Então, o jeito que você tinha era se defender para ganhar, era se defender e jogar de contra-ataque, que é enfim, o que aconteceu na Copa de 1982. Ele tem um artigo fantástico de Gianni Brera sobre essa Copa de 82, onde ele enaltece mais uma vez essa retranca, o catenaccio, dizendo que foi o catenaccio que permitiu a, a, a seleção italiana ganhar daquele Brasil
do Zico, do Falcão, etc., do Sócrates, que seria o Brasil mais forte de todos os tempos, né? E que sofreu, tomou 3 gols do Paulo Rossi, que não era ninguém. Não era ninguém. Era um cara de 1 metro e pouco, 1 metro e tanto, baixinho, que fez até gol de cabeça e surpreendeu assim. Então ele conta magistralmente e é um pouco como Nelson Rodrigues e Mário Filho, tantos outros fizeram aqui, mas pego eles porque eles tiveram essa, enfim, essa influência muito forte no jornalismo brasileiro. Ele fez na Itália. Ele fez crônicas sobre o estilo, sobre, assim como Nelson Rodrigues aqui, sobre o que era ser italiano, a identidade italiana via futebol e vice-versa. Então, essa é uma dica que eu queria dar. Enfim. E eu recentemente reli O Drible de Sérgio Rodrigues, que é, enfim, um romance muito, muito brasileiro dessa vez sobre futebol, enfim, não só sobre futebol, mas, enfim, agora me veio à cabeça porque eu reli recentemente para um trabalho que eu ia fazer, já tinha lido quando saiu, mas e acho que é um livro que enfim, sempre recomendo, enfim, sobre questões de estilo, porque tem toda a primeira parte que é aquela descrição do gol, do não gol do Pelé, que é fantástica. Enfim, que vale a pena reler. Bom, Paulo, antes da gente finalizar, a gente esqueceu de falar do Ancelotti na seleção brasileira. Ele que é um dos treinadores mais vitoriosos, 25 títulos aí nas costas. A gente queria saber a sua opinião mesmo sobre ter um técnico italiano na seleção brasileira agora. A primeira vez, né? Assim, olha, aqui entramos em campos menos científicos, né? Mas até agora falei a partir de um ponto de vista de pesquisador mesmo. Mas enfim, estou muito curioso. Eu estou observando, estou vendo como que o Ancelotti, enfim, se enquadra dentro dessa cultura brasileira, como que ele vai responder a certos desafios que vão surgir, que já surgiram. Mas ele é uma pessoa extremamente profissional, né? Tudo que ele ganhou também não foi por acaso. E olha, uma coisa que ele sempre fez, que já está começando a fazer com resultados, enfim, mas que é importante é já começar a falar em português. Enfim, enfim, não tão bem ainda, mas ele leva isso muito a sério, né? A questão linguística para ele é sempre fundamental e eu acho que aqui no Brasil vai ser muito importante, né? Para ganhar a confiança do povo mesmo, né? E eu estou muito curioso de, assim, agora pensando de esporte de modo geral e o pesquisador que tipo de discursos vão surgir sobre o Ancelotti, né? Enfim, é isso que me interessa daqui para frente, assim, vamos ver. Mas em termos de resultado, não sei. Estou esperançoso para o Brasil, mas não sei. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver. É um desafio, né? Precisa ser aceito, mas ele tem cacife, tem vou dizer, tem um repertório e uma imagem também enfim, de profissional extremamente sério. E talvez, nesse sentido, pensando, fazendo uma ponte com o que a gente disse, assim, no podcast todo, o fato de ser um italiano, é, por ter essa proximidade cultural, apesar de Ancelotti ter essa imagem um pouco fria, né? Esse jeito um pouco frio também. O fato dele ser italiano, acho que carrega um pouco, né? A gente falou dos estereótipos, das malandragens, de como que isso é visto nos dois países. Acho que ele tem essa memória, mesmo não sendo tão assim explicitamente, né? Mas por ser italiano, acho que ele carrega um pouco isso. E que isso pode ser, no fundo, enfim, por toda a entrada que a cultura italiana tem no Brasil também, né? Da imigração, etc. Acho que isso pode ser um fator, digamos, importante para sua aceitação, tanto pelos jogadores quanto pela cultura, de modo geral, brasileira como um todo. Fim de papo no Passes em Passes. Paulo, muito obrigada pela presença, pela entrevista, foi maravilhosa. Suas respostas foram muito boas. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês e parabéns pelo programa e pelo trabalho que vocês fazem no Lê. Passe em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Delau e Fábio Tamaro. O episódio de hoje teve roteiro e produção por Júlia Braga e edição por João Vasques e Júlia Braga. Nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês e esperamos você no próximo episódio.
Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso blog, leme.uerj.br. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.